sabia que 80% das empresas no Brasil e 90% das empresas aqui no estado são familiares? Além dos desafios naturais de mercado, como a concorrência e as novas tecnologias, o relacionamento e a necessidade de manter o profissionalismo são problemas enfrentados por esse tipo de instituição. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o consultor de um instituto que cuida só de empresas familiares, Cícero Rocha, que ele vai fazer uma palestra hoje aqui em Fortaleza. Bom dia. Bom dia. Qual é o perfil dessas empresas? Elas começam pequenas, com uma boa ideia e ao longo das gerações elas vão crescendo, é isso? Bem, as empresas familiares, elas têm uma característica específica que as diferenciam das demais. Além do público normal, como clientes, funcionários, governo e sociedade, ela tem dois públicos que as diferenciam, que são a relação entre os sócios e a família, que precisa ser tratada da mesma forma que se profissionaliza a gestão, precisa também se profissionalizar essa relação da família e dos sócios. Cícero, abrir capital para uma empresa grande, uma empresa que se torna uma grande corporação, uma empresa familiar, é uma solução razoável? Hoje, principalmente o mercado de capital, ele já exige todo um nível de profissionalização, de padronização ou de boas práticas com relação às empresas familiares. Então, essas empresas que entram no mercado aberto hoje de capital, elas são exigidas com relação à governança familiar. É obrigatório a apresentação, por exemplo, de um plano de sucessão. A ausência de um plano de sucessão hoje não fundamentada era um risco no mercado, e o mercado precifica isso. Quando você tem uma empresa familiar em que o processo de sucessão não está claramente definido, imediatamente o mercado precifica e baixando o preço das ações. Bom, a gente continua aqui conversando sobre empresas familiares. Os empreendedores individuais normalmente começam com uma pessoa, né, um funcionário da família. A gente tem os dados aqui de que na segunda geração, 70% dessas empresas acabam fechando. Por que é tão difícil manter diferenciada a questão da emoção, da família, né, dos negócios? Amigos, negócios à parte, isso é muito difícil de fazer? Não, inclusive o Freud já alertava que para a plenitude da nossa felicidade, nós deveríamos conciliar o amor e o trabalho de forma equilibrada. Entretanto, quando a gente entra no mundo empresarial com aquela racionalidade, e principalmente quando não detemos o conhecimento para fazer uma leitura adequada do contexto, nos focamos bastante no processo racional da empresa e esquecemos do emocional. E isso vai esvaziando, né, principalmente na empresa familiar, onde a família tem uma importância muito grande, uma influência muito maior do que nós imaginamos nos negócios. Imaginem vocês, quando nós temos uma família de 2 sócios, que não são parentes, mas no segundo momento, como essa vinha a segunda geração, e quando não se trabalha essa segunda geração, ela não tem uma ligação profunda com a empresa, da mesma ligação que tiveram os seus fundadores. Então, aquele sonho, aquela visão empreendedora, ela se perde, e isso faz com que a necessidade da energia empreendedora se acabe e a organização começa a entrar no mundo racional, e nós sabemos muito bem que a relação entre pessoas não é só o mundo racional. De acordo com esses dados que a Evelyn lembrou agora, os pequenos também devem se preparar. Às vezes as pessoas não atentam, não avaliam que o tamanho da empresa não significa necessariamente não há isenta de se preparar para a sucessão. São 70% que se encerram na segunda geração. Uma situação grave. Esses pequenos têm procurado serviços de consultoria. Como é que está esse fluxo desse diálogo aí? Principalmente no Nordeste, a gente vê com uma certa preocupação, porque, fazendo um paradoxo, um paralelo, é como se nós estivéssemos ainda naquela década de 50, quando nós tratarmos do corpo físico, poucos iam ao médico, quando muito iam a um clínico geral. As empresas hoje ainda estão tratando isso de forma muito empírica. Empresa familiar precisa de especialista. E aí a pergunta é, vale a pena se investir tanto na empresa familiar? Vale. Profissionalizada. São as mais rentáveis, as mais lucrativas. No mundo. E as que crescem mais rápido. No mundo, no Brasil e no mercado de capitais. É bom lembrar também que as empresas elas têm uma responsabilidade social imensa, até porque elas geram trabalho, geram emprego, geram receita pública. E se elas estiverem correndo o risco de ser extintas, fica uma coisa complicadíssima, né? Isso é uma preocupação, inclusive, nacional. Porque se você falou na segunda geração que 70% não sobrevive, na quarta geração, 95% não sobrevive. Então, isso realmente é um tema preocupante, que o empresariado precisa conhecer, participar de palestras, entender
para poder sobreviver. Ok, então muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. O senhor vai dar uma palestra ao meio-dia, não é isso? No Hotel Seara para empresários que têm interesse nesse assunto, empresa familiar.